Como funciona o financiamento imobiliário pelo Santander? Nesse vídeo eu vou explicar para você o passo a passo e tudo que você precisa saber do funcionamento, das regras, dos requisitos, enfim, tudo que envolve a contratação do seu financiamento imobiliário pelo Santander. Está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano, sou fundador da CSM Assessoria Financeira. A gente trabalha há mais de 10 anos com financiamento imobiliário. E eu estou aqui hoje para conversar com você, para te mostrar como que funciona o processo de crédito imobiliário pelo Santander. Santander, que é um banco que vem crescendo muito nos últimos anos, e apostando pesado no financiamento imobiliário. Você vê, se você fez financiamento imobiliário pelo Santander, conhece alguém que fez há uns 5, 6 anos atrás, sabe que evoluiu muito dali para hoje. Com certeza a gente consegue uma semana, 10 dias em média, a emissão do contrato pelo Santander. Depois da aprovação do crédito, claro. E mesmo o processo de aprovação do crédito do Santander ficou bem tranquilo. Bom, então vamos lá, eu vou explicar para vocês aqui o passo a passo. Primeiro eu vou falar dos requisitos, depois como que funciona todo esse processo de contratação. O Santander ele trabalha com SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional, e com SFI, que são imóveis aí mais caros, né? Eu vou explicar a diferença dos dois aqui rapidinho, para a gente relembrar, para quem já viu o vídeo nosso, né? Mas é basicamente o seguinte: SFH são imóveis de até 1,5 milhão, onde é possível você utilizar o FGTS na compra, na aquisição ali do imóvel, como parte da entrada, tá? Então, esses imóveis são do SFH, Sistema Financeiro Habitacional, Sistema Financeiro de Habitação, enfim. O outro é o SFI, que são imóveis acima de 1,5 milhão. Qual a diferença de um para o outro? A diferença, primeiro, é a questão de você poder utilizar o FGTS, né? E segundo, é a fonte de captação de recursos, onde no SFH o banco capta os recursos da poupança, na grande maioria, para emprestar isso no mercado em forma de financiamento imobiliário. No SFI, são diversas fontes de captação, inclusive de recursos próprios, né, do Tesouro do Banco, que aí é emprestado, por isso que no SFH é limitada a taxa a 12% ao ano, no SFI ela então não tem limite, mas na verdade os bancos acabam seguindo a mesma média. Estou falando isso porque muita gente acha que nos bancos privados não dá para usar FGTS, e dá sim, tranquilo na aquisição ali, como parte da entrada, e mesmo depois para você amortizar as prestações, desde que você cumpra os requisitos. E se você quiser saber certinho como funciona essa parte do FGTS, só você clicar nesse link aqui e você vai acessar esse vídeo nosso aqui do canal que eu explico certinho lá como é que funciona isso. Maravilha! Agora então, questão de percentual máximo de financiamento. Santander financia um máximo de 80% do valor do imóvel, na verdade do valor da avaliação do imóvel, tá? Mas isso é outro caso. Mas a questão, né, uma regra geral, 80% do valor do imóvel. E aí, então, nesses 80%, você pode incluir 5% para financiar para documentação. Ou seja, você pode financiar até 75% a ser pago direto na conta do vendedor e 5% para cair na sua conta para você pagar lá o ITBI e o cartório de imóveis, tá? Ou então você pode pegar os 80% e pagar isso direto na conta do vendedor, mas aí você não consegue financiar a documentação. Muito importante isso, tá? Muita gente acha que o banco, quando financia a documentação, financia lá os 80% mais a documentação, e não é assim que funciona. Taxas do Santander hoje variam de 10,49% até 12%, tá? Então elas vão variar aí nesse limite, pegam a mínima dos bancos privados hoje, que é 10,49%, e a máxima do SFH, que é 12%. Na verdade, às vezes chega até 12,29%, mas aí não sai pelo SFH, tá? Se for enquadrado no SFH, ele tem que colocar 12%. E essa taxa vai depender, primeiro, do seu relacionamento com o banco. Se você ainda não é correntista, é muito provável que na sua simulação vai sair lá uma taxa mais alta. Às vezes o banco já tem um histórico seu antigo, tem outras informações, que pode dar uma taxa mais baixa, mas via de regra, né, as taxas mais baixas são concedidas para aqueles clientes que têm um engajamento melhor com o banco. É você ter ali contas de débito automático, você ter cartão de crédito, enfim, já tem um relacionamento com o banco, né, ter outros produtos já contratados. Isso ajuda muito você conseguir taxas mais baratas. Inclusive, essa taxa inicial que o Santander te passa, ela chama-se taxa bonificada. Por que é taxa bonificada? Porque ele te dá isso como um bônus, né, por você ter outros produtos com o banco. E para explicar melhor para vocês, taxa bonificada seria o seguinte: o banco te dá aquela taxa mais baixa, né? Então, por exemplo, você pegou a taxa de 10,49. Para manter essa taxa, você vai ter que cumprir 3 requisitos. Que é o primeiro, manter suas prestações em dia, então não pode ficar com prestação atrasada. Segundo, você vai ter que ter o cartão de crédito e usar ele uma vez por mês. E aí você pode colocar uma coisa, uma conta recorrente lá, né? Coisa baratinha, não precisa ser gasto muito alto, nem nada disso, não. É só uma conta recorrente que tá tudo certo. E terceiro, você tem um terceiro produto adicional. Pode ser um título de capitalização, pode ser um seguro, alguma coisa assim. Veja, a gente sempre recomenda você pegar um título de capitalização
porque aí esse dinheiro acaba voltando. Não tem um rendimento maravilhoso, né, mas acaba voltando de certa forma. Então a manutenção dessa taxa bonificada vai ser avaliada semestralmente na sua conta. Isso não significa que se você ficar um mês sem querer, esqueceu, teve algum problema, sua conta ficou atrasada, ou você não usou o cartão de crédito, alguma coisa assim que você vai perder. Não é assim que funciona, tá? Se você tiver um histórico negativo aí da utilização da sua conta com o banco, né, seu histórico sem engajamento com o banco está caindo, então aí pode prejudicar, mas o teu gerente geralmente ele vai entrar em contato com você para te avisar. Prazo máximo do Santander, assim como nos outros bancos, é 35 anos ou 420 meses, né? Limitado a que o comprador tenha a idade de até 80 anos. Isso significa que uma pessoa de 60 anos tem um prazo máximo de 20 anos, certo? Então, uma pessoa de 45 até 45 anos, o seu prazo máximo vai ser de 35. A partir, então, dos 45 anos, o prazo máximo vai diminuindo de acordo com que a idade vai subindo. Modalidades de amortização. O Santander oferece a tabela SAC, sistema de amortização constante, que as parcelas são decrescentes e amortizado todo mês o mesmo valor do saldo devedor final, conforme você vai pagando a parcela. E também a tabela Price, que são parcelas fixas e a amortização dela lá é crescente, começa bem pequenininha e vai aumentando mês a mês. Na maior parte dos casos, a taxa da tabela Price vai ser maior do que a tabela SAC no Santander. Ele não mantém a mesma taxa para os dois. Então, se quiser ver as simulações, fica atento nesse ponto, porque às vezes você acha que a Price fica mais vantajosa, porque a parcela inicial sempre vai ser menor do que a SAC, né? Mas às vezes a taxa de juros que está ali embutida, ela é bem maior na Price do que na SAC no Santander, tá? Que fique claro que no Santander trabalha dessa forma. Assim como todo financiamento imobiliário, o Santander também nas suas parcelas ele tem os dois seguros, que é o seguro MIP e o seguro DFI. MIP de morte ou invalidez permanente, DFI de danos físicos ao imóvel. Normal, como em todo financiamento imobiliário no Brasil, tem os dois seguros também, lá tranquilo, já inclusos nas parcelas. Então, quando você faz a simulação, já vai estar lá. Inclusive, se você quiser simulação de financiamento imobiliário pelo Santander e pelos outros bancos também, é só entrar em contato com a gente por aqui, nos contatos que estão na descrição do vídeo e nos comentários. E a gente faz para você ali um comparativo em todos os bancos que a gente trabalha. A gente trabalha com os maiores bancos do Brasil. Né? Tudo isso com custo zero para você, não tem custo nenhum, nem pelas simulações e muito menos pelos processos de financiamento que a gente faz. A gente faz em qualquer lugar, vinculado na sua agência, onde quer que seja. Nós somos contratados direto dos bancos para fazer isso para você, para agilizar esse processo para você, para que aí você tenha a possibilidade de cumprir os seus planos, os seus projetos, comprar o seu imóvel com tranquilidade, sem dor de cabeça. Então é só chamar a gente aqui ou então lá no nosso site, no www.csmassessoria.com.br. A gente vai te passar um comparativo aí nos maiores bancos, ver onde você tem maior chance de aprovação. E aí, se você já tiver com o imóvel definido e tudo mais, a gente assume daí para frente e você não precisa fazer nada, não tem dor de cabeça, não tem burocracia, não tem nada. Voltando a falar então do Santander, comprovação de renda, né? Quem pode compor renda no Santander? Santander permite que até 2 casais componham renda, utilizando a renda de cada um dessas pessoas do casal. Então, por exemplo, 2 casais de amigos podem compor renda, utilizando a renda de uma pessoa de cada casal, e aí então esses 2 casais vão ser donos do imóvel financiado pelo Santander. Beleza, não tem problema nenhum, o Santander é possível dessa forma. Pode ser amigo, pode ser parente, pode ser primo, sobrinho, o que for, não tem problema. Lembrando que vai ser sempre considerado, no prazo máximo, a idade do mais velho. Quando a sua proposta for enviada para aprovação, se não for aprovado automaticamente, que existe a chance, sim, tá? Muitos casos é aprovado automaticamente. Mas se não for, não fica preocupado, que é extremamente normal ir para análise de crédito, aí o banco ele valida e atualiza a sua renda no sistema e aprova o crédito se estiver tudo certinho. Para aprovar o crédito, o banco vai ver se a renda sua ou a da composição que você está fazendo, ela comporta 3 vezes o valor da prestação. Se comportar, maravilha, tiver tudo ok, o banco vai aprovar o seu crédito tranquilo. Muito importante, você não precisa ser correntista na hora da aprovação do crédito, diferente do Itaú, no vídeo que eu fiz agora, semana passada, aqui falando do Itaú, que para o Itaú hoje precisa ser correntista já para aprovar, não, o Santander não precisa, mas ajuda, tá? Ajuda inclusive na taxa. Mas se não for, pode pedir aprovação e depois abrir a conta e depois a gente briga na taxa, não tem problema nenhum. E para compor renda, então, o banco ele vai ver, primeiro, qual que é a sua fonte de renda. Se você é assalariado, aí ele vai pedir os 3 últimos dolerites e extrato de conta corrente. Se você é autônomo, profissional liberal, ele vai pedir 3 últimos extratos de conta corrente pessoa física de qualquer banco e o teu imposto de renda também do último exercício. E caso você seja empresário, vai ser os teus últimos 3 extratos de conta corrente pessoa física, imposto de renda da pessoa física e também a sua declaração do Simples Nacional, se você for optante pelo Simples, né, como empresário, ou
a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Porque depois que você faz a aprovação do crédito, o banco emite uma carta de crédito, que tem validade de 60 dias. Aí então a gente vai juntar toda a documentação de imóvel, comprador, vendedor, montar todo o processo, preencher os formulários. Se tiver alguma coisa para assinar, vai ser assinado. Isso aí vai ser encaminhado no sistema do banco, vai ser colocado no sistema do banco. A partir daí, então, o banco vai fazer análise jurídica da documentação toda, tá? Já não estamos mais falando de crédito aqui, tá? Não vai ter mais problema de aprovação do crédito, o crédito já está aprovado. A gente está falando aqui da análise jurídica, quer ver se o imóvel está em ordem, se a documentação do vendedor está em ordem e do comprador também. E aí, então, se tiver tudo ok, vai passar para a próxima fase. Mas, ao mesmo tempo, nessa fase da análise jurídica, é feita a análise física do imóvel. Então, vai vir um engenheiro que vai visitar o imóvel, vai vistoriar o imóvel, tirar fotos, montar um relatório, montar um laudo para passar se o valor da avaliação do imóvel bate com o valor de mercado, o valor que está sendo negociado e o valor de mercado, e se o imóvel está em boas condições, tá? Na grande maioria dos casos, hoje, se o teu imóvel é um apartamento, muito provavelmente essa vistoria vai ser remota, tá? Mas se não for, é só o engenheiro vai lá, tira algumas fotos, é bem rapidinho, bem tranquilo. Feita então a análise física, análise jurídica, contrato então vai para confirmação de valores, de dados e valores, né? Então a gente vai entrar em contato com as partes, ver se está tudo certinho antes de emitir e vai emitir o contrato. Quando emite, então assinam todos e aí manda, tem que se fazer o pagamento do ITBI, né? Que é o imposto da prefeitura lá, geralmente 2 a 3%, dependendo da sua prefeitura. Então verifica lá direitinho no site da sua prefeitura antes para você se preparar, porque se emitir o contrato e você não pagar ITBI, você vai ter problema, dor de cabeça depois. Claro que se você fizer aqui com a gente já vai ter visto tudo para você antes, você já vai estar ciente, sem dor de cabeça nenhuma. E além disso, depois disso, você vai ter que dar entrada lá no cartório de imóveis, onde o contrato vai ser registrado, e depois de registrado, então, o banco vai pedir uma via da matrícula registrado, que é aquele documento que conta a história do imóvel, e uma via do contrato, onde então o banco vai fazer a liberação dos valores para o vendedor, liberação do valor do financiamento para o vendedor. Então só é pago para o vendedor depois do registro no cartório de imóveis, assim como todos os bancos. Então esse é o processo todo do Santander, lembrando que tem muitos outros detalhes, assim, a gente fala assim para você entender por cima como que funciona ali, né, tudo, tentando entrar, lógico, no máximo de detalhes possíveis, mas tem muita coisinha ali no meio do caminho que pode te pegar desprevenido, mas que a gente está aqui para te ajudar. Então, precisar de alguma coisa, já sabe, só entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer te ajudar aqui. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários para a gente aqui também. E também, se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like para a gente. Se inscreve no canal, que toda semana a gente tem conteúdo muito bacana aqui sobre financiamento imobiliário, de tudo que você precisa saber. E para você que ficou comigo até o final mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.